Eu nunca pensei que um dia fosse esconder um hematoma com maquiagem e ouvir minha mãe fingir que não viu. Mas 30 minutos depois, ele se ajoelhou diante de mim. E não foi para pedir desculpas. Se você já teve que escolher entre a paz e a sua própria dignidade, assiste até o fim, pois essa história vai mexer com você. Antes de continuarmos, se inscreve no canal e deixa seu like para me ajudar a trazer mais histórias como essa para você. E compartilha para que mais mulheres se emocionem com a gente. Eu sou Marina, e essa é a história que mudou tudo na minha vida. Meu nome é Marina. E naquela noite, enquanto o silêncio engolia a casa, eu percebi que existiam feridas piores do que um olho roxo. Eram aquelas que ninguém ousava nomear. A toalha úmida pressionava meu rosto, a pele latejava sob o hematoma recém-formado, mas eu não chorei. Descobri cedo que o choro faz o medo crescer, faz o peito ecoar como um tambor vazio. O silêncio, pelo menos, me dava a ilusão de controle. O som da fechadura girando quebrou a quietude. Meus pais sempre entravam sem avisar, como se ainda fossem donos do espaço, como se nossa relação estivesse intacta. O cheiro de amaciante sabão deles veio primeiro, uma lembrança antiga de infância, mas que, agora, doía. Minha mãe parou no meio da sala. Os olhos dela encontraram os meus, e em seguida, o inchaço debaixo do meu olho. Ela tremeu por um segundo, um leve tremor no plástico da sacola de supermercado. Meu pai a observou, em silêncio, como se estivesse avaliando uma equação complicada. Era ele quem sempre calculava tudo. E eu? Eu era a variável descartável. Atrás de mim, Eduardo surgiu no corredor. Camisa aberta, uma cerveja pela metade na mão, aquele sorriso torto nos lábios. Olha só, a família politicamente correta voltou. O tom era cínico, como sempre. Minha mãe desviou os olhos. Meu pai apenas assentiu, como se fosse um conhecido na rua. Eles caminharam até a cozinha, organizaram os alimentos sobre o balcão com o capricho de uma propaganda. Ninguém perguntou nada. Ninguém disse nada. O mundo deles permaneceu intacto. Em menos de 5 minutos, eles saíram. A porta se fechou tão suavemente que pareceu um suspiro. Fiquei ali, no sofá, sentada como uma estátua. O som do programa na TV, uma comédia qualquer, destoava da densidade no ar. Eduardo caiu na poltrona com um grunhido satisfeito, a garrafa equilibrada sobre o peito. O som do estofado afundando sob seu peso me enojava. Toquei o rosto. Não para aliviar a dor, mas para lembrar que era real. 2 dias antes, ele havia transferido mais uma quantia da nossa conta conjunta sem me avisar. Uma notificação no aplicativo do banco entregou R$ 3.250 transferidos para Souza. Nenhuma explicação, nenhum retorno. O cartão de crédito já havia estourado naquele mês, mas ele dizia que a empresa dele precisava de liquidez. A empresa estava no nome dele, mas o dinheiro era meu. Sempre foi. Tudo começou com um cartão de crédito e terminou com uma dívida que quase me destruiu. Eu tentei resistir. Disse: "Você não pode continuar me tratando como se eu fosse uma funcionária sem salário." Foi o suficiente. O tapa veio como um trovão. Nem deu tempo de me afastar. Bati com as costas no balcão, o ar escapando dos meus pulmões. E ele, como sempre, estendeu a mão depois, com aquela voz macia: "Você me provoca, Marina. Sempre precisa fazer um escândalo." Mas ali, naquele momento, no silêncio da sala, eu soube. Aquilo não era sobre escândalos. Era sobre sobrevivência. E eu não queria mais sobreviver. Eu queria viver. Voltei pro banheiro. Limpei o sangue do lábio. Observei meu reflexo. A mulher do outro lado do espelho parecia exausta, mas intacta. Eu ainda estava inteira. Respirei fundo. Peguei o celular. Um único contato salvo com a letra R. Digitei: "Estou pronta." Apaguei. Digitei de novo. Enviei. Não esperei resposta. Já bastava saber que, dessa vez, eu tinha alguém ao meu lado. Voltei para a sala. O céu já escurecia, as cortinas balançando com o vento gelado que escapava por uma fresta da janela. Eduardo roncava levemente, entregue à inércia de quem se acha intocável. Mas algo dentro de mim já tinha acordado.
Algo que não dormiria mais. O silêncio daquela sala ficou comigo por dias, mas foi no espelho do banheiro que eu vi a verdade com nitidez pela primeira vez. A marca no meu rosto estava lá, inchada e escura, mas o que realmente doía era outra coisa. Era perceber que aquilo tudo não tinha começado naquele dia. Eu encarei meu reflexo e sussurrei: "Você sabe há quanto tempo isso acontece?" E eu sabia. Sabia desde o primeiro sumiço do cartão de crédito, desde a primeira vez que ele me fez pedir um empréstimo no banco só até o negócio dele engrenar. Na época, eu achei que era amor, apoio, parceria. Mas no fundo, era o começo de uma dívida emocional e financeira que ele nunca teve intenção de pagar. As transferências começaram pequenas, quase imperceptíveis. R$ 50 aqui, 100 ali. Mas logo passaram de 1.000. Quando percebi, meu extrato bancário revelava uma história muito mais sombria que qualquer traição física. Era o rastro de alguém que me via como um recurso, não como uma pessoa. E o pior, a conta conjunta virou uma armadilha emocional e financeira. Não havia como sair sem perder tudo. Lembro do dia em que ele sugeriu que colocássemos a casa no nome dele, para facilitar as coisas com o contador. Foi nesse momento que o patrimônio construído com meu esforço começou a escorrer pelos dedos. Eu ainda estava apaixonada. Ou achava que estava. Quando a gente ama, a gente acredita nas desculpas, nos argumentos. Mas as desculpas dele sempre vinham acompanhadas de prejuízo. "Eu só tô tentando fazer nosso negócio crescer", ele dizia. "Você é parte disso, Marina. Tudo é nosso." Mas eu não via nada disso voltando para mim. Só cansaço. Só contas. Era como se cada assinatura minha, cada empréstimo, cada conta em meu nome, fosse mais um laço apertando ao redor do meu pescoço. Até meus pais viram. Não podiam não ver. Eu tentei mostrar para minha mãe uma vez. Mostrei o extrato, as retiradas, a conta do hospital. Ela me disse que casamento era isso mesmo. "Você escolheu, agora aguenta. Não é toda briga que vira separação." Ela não viu uma briga. Ela viu um colapso e escolheu chamar de rotina. Naquela noite, depois que mandei a mensagem para Raquel, eu sentei no chão do quarto, com o notebook no colo e a pasta de documentos na frente. Folheei tudo com calma. Notas fiscais, boletos, e-mails trocados com o advogado da empresa dele. Sim, ele tinha um advogado. Eu só tinha dívidas. O testamento que ele insistia em manter escondido também estava ali, finalmente revelado por um erro dele ao deixar o cofre destrancado. Não havia nada para mim. Nenhuma linha. Nenhuma vírgula. Foi ali que eu escrevi no meu diário, com a caneta que Raquel me deu no Natal. Ele dizia que queria construir um negócio comigo, mas só queria o meu dinheiro. E pior, eu deixei. Por tanto tempo, deixei. Porque me disseram que amor era isso mesmo. Que parceria tinha altos e baixos. Mas não me disseram que, às vezes, o baixo é só o começo do fim. Então, quando a campainha tocou naquela noite, eu não me levantei como vítima. Eu me levantei como alguém que já tinha entendido tudo. Eu não era mais a mulher que limpava sangue do lábio e se calava. Eu era outra. Eu era a mulher que havia acordado. E o que viria, eu já não temia. A campainha soou como um estalo na espinha, mas dessa vez não foi medo que senti. Foi prontidão. Levantei devagar, sentindo o chão frio sob os pés descalços, e caminhei até a porta. Do outro lado, estava Raquel. Sem casaco, só um suéter grosso e um olhar que dizia tudo. Chegou a hora. Ela entrou em silêncio, os olhos fixos no meu rosto, no hematoma, no peso que eu ainda carregava no peito. Sem perguntas, sem julgamentos. Apenas presença. Uma duffel bag preta em uma mão. Uma pasta marrom sob o braço. A forma como ela colocou os itens no chão, com cuidado, me fez engolir seco. Não era só o conteúdo. Era o que representavam, minha nova chance. "Você está pronta mesmo?" Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Assenti. O medo ainda morava em mim, mas ele não mandava mais. E isso era novo. Era liberdade, em forma de decisão. Na cozinha, peguei um envelope preto de dentro da gaveta. Um daqueles que a gente guarda para cartas que doem. Escrevi à mão o nome dele, Eduardo. Dentro, coloquei uma cópia do contrato de casamento,
3 extratos bancários com transferências não autorizadas, e um bilhete escrito com letra firme. Você vai precisar de um advogado, não de uma cerveja. Raquel me observava em silêncio, como quem sabe que não é hora de consolar, mas de testemunhar. Eduardo ainda dormia na poltrona da sala, o som da respiração pesada misturado ao tic-tac do relógio da parede. Coloquei o envelope ao lado da garrafa dele, respirei fundo e voltei pro corredor. Ela me entregou a pasta. Me sentei na cama e comecei a folhear. Cada página era um fragmento da minha história. Um histórico de abusos que até então só existia na minha memória. Relatórios de transferência, cópias de prints com ameaças veladas, laudos médicos, datas de internações que eu dizia serem acidentes. Uma linha do tempo de destruição calculada. Tudo ali, catalogado, organizado. Eu vi meu próprio inferno ganhar forma de documento. Eu paguei os 2 primeiros meses do apartamento novo. Está em meu nome, mas o contrato é seu, disse Raquel. Você não precisava. Precisava sim. Porque ninguém mais fez. Porque eu acredito em você. E porque você importa para mim. A voz dela vacilou só um pouco, mas não era fraqueza. Era força embargada de verdade. No fundo da bolsa dela, um gravador pequeno como um batom. Baterias novas. Grava tudo com clareza. Se você precisar de prova, não hesita. Guardei o aparelho no bolso da calça, as mãos tremendo não de medo, mas de algo mais poderoso. Coragem. Ela ainda tirou um celular simples da bolsa. Sem apps, sem rastreadores. Só chamadas e mensagens. Se ele descobre isso aqui, ele vai enlouquecer. Mas agora você tem um plano, Marina. Agora você tem voz. Respirei fundo. Ele já perdeu. Só não sabe ainda. Mal terminei a frase e o ranger da madeira anunciou o despertar do monstro. Passos pesados no corredor. Vidros se tocando. O som do controle remoto caindo no chão. Ele estava acordado. Meu coração acelerou, mas meus pés permaneceram firmes no chão. Raquel fez que sim com a cabeça. Hora de agir. Saí do quarto com passos firmes. Eduardo surgia no corredor, a cara amassada, os olhos semicerrados. Que palhaçada é essa? Quem é essa aí? Apontei pro envelope. Vai responder por isso. Por quê? Vai me chantagear agora, Marina. Ele riu, mas havia algo novo em sua expressão. Insegurança. Não se preocupe. Não é veneno. Mas pode matar tudo que você construiu. Ele avançou um passo, os ombros tensos. Tentou agarrar meu pulso. Raquel saiu do quarto, com o celular na mão, filmando. Solta ela, disse firme. Já está ao vivo. Ele soltou como se tivesse encostado em brasa. Deu 2 passos para trás, os olhos arregalados. Agora ele via. Agora ele sentia. O controle escapava dos dedos dele. Você me armou uma emboscada, Marina. Não, respondi calma. Eu me protegi. Tentou blefar, como sempre fazia. Vou chamar a polícia. Dizer que você me perseguiu, que invadiu meus e-mails, que é instável. Sorri leve. Boa. Porque já estão a caminho. Vai ter chance de mostrar isso para eles. Ele hesitou. Então abriu o envelope. Folheou as páginas. Os olhos corriam pelas datas, os valores, os documentos assinados com minha assinatura falsificada. A parte de mim que um dia quis que ele amasse agora só desejava justiça. Você tá destruindo minha vida, ele sussurrou. Não, corrigi. Você destruiu a minha. Eu só tô pegando de volta o que sobrou. A polícia bateu na porta pouco tempo depois. Raquel entregou os documentos. Eu mostrei as gravações. Os oficiais olharam, escutaram, fizeram perguntas. Pela primeira vez em anos, alguém me escutava. Eduardo tentou argumentar, chorou, implorou. Mas não era mais comigo. Na delegacia, fomos separadas. Raquel me lançou um olhar de força antes de desaparecer pelo corredor. E eu fiquei ali, numa sala fria, com uma policial de olhos cansados, mas atentos. Ela folheou meus arquivos e disse: Você se preparou.
não para lutar. Me preparei para ser acreditada. Ela assentiu. E escreveu. Eu não chorei ali. Já tinha chorado em todos os cômodos daquela casa. Na delegacia, só havia espaço para a verdade. Pela janela eu via que o sol estava perto de nascer. E eu não sentia mais medo. Sentia outra coisa. Algo que queimava baixo, mas constante. Era a chama que Raquel acendeu comigo. No banco de trás da viatura, o couro gelado tocava minhas pernas como se fosse lembrar meu corpo de que ainda estava ali, ainda inteiro. Do lado de fora, a madrugada se dissolvia em tons azulados. Do lado de dentro, tudo em mim estava suspenso, como se o tempo esperasse que eu respirasse. Na delegacia, Raquel e eu fomos separadas. Um oficial de cabelo grisalho me conduziu até uma sala de entrevistas com paredes pálidas e uma câmera no canto superior, zumbindo suavemente. Me ofereceram água. Recusei. Eu não queria conforto. Queria ser ouvida. Minutos depois, a porta se abriu e uma mulher entrou. Policial civil, uniforme discreto, olhar direto. Seu nome era Adriana Breno. Sentou-se com uma pasta nas mãos e um olhar entre cansaço e respeito. Você chegou aqui com um dossiê que, sinceramente, poucas vítimas conseguem organizar. Quer me contar por onde isso começou? Não começou com um tapa, respondi. Começou quando ele disse que cuidaria das finanças. Quando eu assinei o primeiro empréstimo em meu nome, achando que era para nossa empresa. Quando vendi meu carro e transferi o valor para conta conjunta, e ele usou para cobrir dívidas que escondeu de mim. Ela anotava enquanto eu falava. Mas eu não precisava das anotações dela para lembrar. Eu tinha as minhas. Os comprovantes. Os contratos. Os registros de voz, os prints, os e-mails onde ele dizia que eu não fazia nada, que só gastava, que era sortuda por ele ainda me querer ali. A mesa diante de mim parecia o palco de uma peça que eu nunca quis atuar, mas em que agora, finalmente, tinha falas. E provas. Você disse que seu nome foi usado em transações não autorizadas, ela comentou. Tem documentos disso? Abri a pasta. Entreguei a ela 3 folhas impressas com os extratos bancários. Transferências recorrentes para contas de aplicativos de jogos online, compras de eletrônicos, saques em horários em que eu estava no trabalho. Tudo no mesmo padrão. Sempre no dia anterior ao vencimento do nosso aluguel. Ele dizia que o banco estava com erro. Ela analisou em silêncio, olhos percorrendo os números. Você registrou alguma ocorrência antes disso? Não. Mas eu anotei tudo. Entreguei outra folha. Um diário de incidentes, impresso, cada data marcada com uma pequena gota vermelha, ideia de Raquel, para destacar os dias mais graves. Do lado, a cópia de um relatório médico assinado por uma amiga enfermeira. Fui diagnosticada com contusão na costela. Disse que escorreguei na garagem. Ela não questionou, mas assinou. Você já foi ameaçada? Liguei o gravador do celular. Pressionei play. A voz dele preencheu o ambiente. Você acha que alguém vai te ouvir, Marina? Eu sou o cara com salário. Eu pago tudo. Você não é nada sem mim. Só uma mulher qualquer com medo de ficar sozinha. Ela me olhou. Mas não com pena. Com reconhecimento. O que você quer agora? Ela perguntou. Medida protetiva? Investigação formal? Encaminhamento jurídico? Tudo, respondi sem hesitar. Eu quero que ele responda. E quero que parem de tratar isso como um caso de casal brigando. Isso é crime. E tem rastro financeiro. Você está dizendo que além de violência doméstica houve manipulação patrimonial? Assenti. Ele me usou como escudo de crédito. Me afundou em dívidas. Eu tenho nome sujo por causa dele. Não é só psicológico. É sistêmico. E se vocês olharem fundo, vão ver que não sou a única. Ela se calou por um instante. Depois disse algo que soou mais humano do que burocrático. Você tem razão. E tem coragem. A maioria chega aqui sem nada nas mãos. Você chegou com um mapa inteiro. Assinei os papéis da medida protetiva, entreguei as cópias autenticadas, permiti acesso ao celular e aos arquivos de áudio.
Ao sair da sala, Raquel já me esperava do lado de fora, segurando um copo de café como se fosse uma âncora. Eles ouviram? Ela perguntou. Pela primeira vez, sim. No caminho até o carro, meu celular vibrou. Um e-mail. Assunto: recebido. Era de uma jornalista. A jornalista. Alguém que eu acompanhava em silêncio havia meses. Alguém que havia derrubado um político violento com um artigo devastador. No corpo da mensagem, só uma linha: isso não vai ser enterrado. Te ligo em 1 hora. Meus dedos tremiam, mas não por medo. Era como se cada parte de mim estivesse finalmente voltando à vida, uma respiração por vez. Chegamos ao apartamento novo. Modesto, paredes brancas, móveis alugados. Mas era meu. Nenhuma lembrança grudada nas paredes. Nenhum grito ecoando no corredor. O tipo de lugar onde você pode dormir sem deixar a luz do corredor acesa. Raquel se sentou no sofá, mas eu permaneci de pé. Peguei a pasta da delegacia e coloquei sobre a mesa da cozinha. Olhei para ela como quem olha para uma semente plantada com dor. Ali estava a verdade. Toda a verdade. Impressa. Registrada. Organizada. Ela não era mais um sussurro no escuro. Na capa da pasta, escrevi com uma caneta preta: liberdade. Porque naquele instante eu entendi. O silêncio tinha sido imposto. Mas a minha voz, essa era minha por direito. Naquela manhã, o céu parecia ter o mesmo peso que eu sentia nos ombros. Nuvens carregadas, cinzas, como se o mundo soubesse que algo estava prestes a romper. Eu tinha passado a noite acordada, sentada no chão do novo apartamento, a pasta de documentos aberta ao meu lado como um escudo, o celular carregando ao alcance da mão. O e-mail da jornalista, Alina Carrillo, ainda brilhava na tela do notebook. Vamos conversar hoje às 15 horas. Traga tudo. Isso precisa ser exposto. Eu não sabia se era coragem o que sentia. Talvez fosse exaustão. Talvez fosse o fim do medo. Era estranho perceber que, depois de tanto tempo vivendo em alerta, a ausência de pavor parecia um vazio. Às 14h57, o celular vibrou. Era uma mensagem de Raquel. Tô na porta. Te acompanho. Deixei que ela entrasse. Trazia um olhar firme e uma sacola de papel com 2 cafés. Você vai precisar disso, disse, entregando um deles. Eu não disse nada. Só aceitei. O calor na palma da mão me fez lembrar que eu ainda existia, que estava viva, que estava ali por mim. Quando a tela do notebook piscou, mostrando o rosto de Alina em uma chamada de vídeo, meu coração bateu diferente. Ela não era simpática. Não era sorridente. Era objetiva, direta, e me olhou como quem lê antes de ouvir. Você tem provas. E tem história. Mas antes de qualquer coisa, Marina, você quer mesmo que isso vá pra frente? Quero. Mesmo se ele te processar? Se sua família virar as costas? Mesmo se for pra sempre? Sim. Ela assentiu. Começamos. Passei mais de 1 hora contando, mostrando, entregando. Cada gravação. Cada extrato. Cada áudio onde Eduardo me diminuía, me chamava de peso morto, de louca, de ingrata. Ela anotava, confirmava datas, fazia perguntas específicas. Raquel ao meu lado, atenta, como uma âncora invisível. No final, Alina disse algo que congelou meu estômago. Você não é a única. Temos outra mulher. Outro estado. Mesmo padrão. Mesma dor. Outro nome. Outro disfarce. Naquele instante, tudo em mim virou aço. Ele já tinha feito isso antes. Outra mulher tinha carregado as mesmas feridas, os mesmos silêncios. E agora nós duas tínhamos nome, rosto, prova. A entrevista terminou. A matéria sairia na segunda. Ela queria tempo para validar tudo com a equipe jurídica do jornal. Isso vai estourar, disse. Você tá pronta? Não tenho mais nada para perder, respondi. Mas eu estava errada. Na manhã seguinte, um envelope apareceu na portaria. Sem remetente. Dentro, um papel com uma única frase rabiscada. Você está cavando a própria cova. Mostrei a Raquel. Ela respirou fundo e disse: hora de ativar o plano B.
Voltamos à delegacia. Mostramos a ameaça. Pedimos a ampliação da medida protetiva. Uma nova audiência foi marcada. Eu entreguei um novo dossiê com a ameaça, a origem dos bilhetes anônimos, os prints de mensagens enviadas de números desconhecidos. E então, ele apareceu. Na audiência, Eduardo entrou com terno engomado, cabelo penteado, expressão de mártir, acompanhado por um advogado pago com o mesmo dinheiro que ele desviou da minha conta. Sentou-se à frente do juiz como quem vai a um jantar, calmo, controlado, ensaiado. Meritíssimo, essa senhora está emocionalmente instável. Essas acusações fazem parte de uma tentativa desesperada de obter vantagem na partilha de bens, disse o advogado. A palavra me doeu. Partilha. Como se nosso casamento fosse uma empresa falida. Como se eu fosse apenas um número na planilha. Mas quando me chamaram para falar, eu não gaguejei. Eu tenho os documentos, excelências. Tenho as gravações. Tenho a voz dele dizendo que eu não era nada. E tenho as dívidas em meu nome para provar que o amor que ele dizia sentir era uma fraude bem arquitetada. O juiz olhou para ele. O que tem a dizer, senhor? Eduardo tentou rir. Ela está magoada. Mas transformar mágoa em campanha de difamação é perigoso. Raquel se levantou então, pediu para falar. Mostrou o vídeo. Mostrou os prints. O advogado dele ficou em silêncio. O juiz pediu um intervalo. Quando voltamos, o tom era outro. Senhor Eduardo, será instaurado processo de investigação patrimonial, além de manter-se a medida protetiva com reforço policial. A senhora Marina, sua denúncia será encaminhada ao Ministério Público. Do lado de fora, ele me esperou, olhos arregalados, nervoso, tentando me encontrar sozinha no corredor. Você acha que venceu? Isso não acabou. Eu ainda te destruo. Respirei fundo. Me aproximei. Segurei meu celular e, com voz baixa, firme, disse: sorri, Eduardo. Agora você tá na câmera. Ele congelou. E pela primeira vez, vi o monstro recuar. Porque agora, ele não era só um nome. Era uma prova viva. E a verdade estava sobre a mesa. A matéria saiu numa segunda-feira, às 7h02 da manhã. O título era direto como um soco no estômago. As mãos por trás do silêncio, 3 mulheres, um homem, e o sistema que deixou acontecer. Assinatura: Alina Carrillo. Eu não precisei ir até o final do texto para sentir. Era como se alguém tivesse, finalmente, traduzido minha história numa língua que o mundo podia entender. Cada parágrafo era uma lâmina cortando a narrativa que Eduardo passou anos construindo. Não mais esposa instável. Não mais mulher difícil. Agora, eu era Marina, e minha voz tinha alcance. Às 8h15, meu telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi com a respiração contida. Marina. Aqui é Taran Everett. Promotoria de Defesa da Mulher, Condado de Fulton. Estamos reabrindo seu caso. Minha mão apertou o celular com mais força. Eu mal consegui responder. Lamento a demora. Havia barreiras processuais. Mas com os áudios e a exposição pública, essas barreiras caíram. Ela disse que marcaria uma nova audiência. Que minha documentação agora fazia parte de um inquérito maior, com envolvimento do Ministério Público. Que outros nomes estavam sendo investigados. Mas a ligação que mais me desmontou veio às 11h34. Uma mensagem, primeiro, de uma mulher chamada Camila. Li sua história. Eu fui paciente dele. Obrigada por não se calar. Eu sentei no chão da cozinha. As pernas cederam, não por fraqueza, mas por um tipo de libertação que não se nomeia. Era como se cada parte do meu corpo dissesse: agora sim, você está segura para existir. Ao meio-dia. Outro número. Outro escritório de advocacia. Estamos interessados em representar você numa ação coletiva. Há outras mulheres entrando com queixa-crime. E então, como um eco perfeito, a dor que antes era só minha se multiplicou. E não era mais dor, era movimento. Raquel chegou no início da tarde com 2 bolsas cheias de papelada.
A Alina pediu autorização para usar os documentos no canal internacional da emissora. Disse que o alcance pode forçar o judiciário a agir com mais rapidez. Entreguei. De coração aberto. Você sabe que não tem mais volta, né? Ela perguntou. Já entendi isso faz tempo, respondi. Naquele dia, eu recebi mais de 50 mensagens de mulheres diferentes. Algumas dizendo que passaram por algo parecido. Outras dizendo que agora tinham força para denunciar. Uma disse apenas: você me deu nome. Antes, eu era só silêncio. Às 16h43, meu celular vibrou de novo. Era Eduardo. Um vídeo. Sem música, sem filtro. Ele, de camiseta, os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado. A voz tremia. Estão me pintando como um monstro. Mas eu amo a Marina. Isso que ela está fazendo é cruel. Ela quer me destruir. Assisti até o fim. Não me tremi. Não chorei. Não acreditei. Ele estava tentando manipular a opinião pública. Se fazer de vítima. Mas o mundo tinha mudado. As pessoas não eram mais cegas. A verdade, agora, era visível. E ela tinha nome, data, voz. No fim do vídeo, os comentários começaram a aparecer. No meio de muitos, um me parou. Ela não quebrou o silêncio. Ela sobreviveu a ele. E isso fala mais alto. Mais de 30.000 curtidas em 2 horas. O eco havia começado. À noite, um novo documento foi entregue por oficial de justiça. Um mandado. A justiça determinava que Eduardo entregasse todas as armas registradas até às 10 da noite. Medida emergencial. Baseada na nova categoria da denúncia: violência patrimonial e psicológica com agravantes de ameaça. Assinei o recebimento. Fechei a porta. E me permiti respirar. Enquanto a cidade se calava sob o céu escuro, eu acendi uma vela pequena, daquelas que minha avó dizia que purificavam o ar e espantavam coisa ruim. A chama tremia, mas permanecia firme. Como eu. Na manhã seguinte, saí sozinha. Jaqueta fechada até o pescoço, cabelo preso, olhar reto. Fui até um prédio discreto no centro, onde Alina havia reservado uma sala. Ela queria que eu conhecesse 2 mulheres. As outras. Quando entrei, lá estavam elas, Dana e Alana. Ambas um pouco mais velhas que eu. Ambas com olhares que diziam: entendemos tudo, mesmo antes de você abrir a boca. Não nos abraçamos. Não choramos. Nós sentamos. Alina colocou uma pilha de papéis sobre a mesa. Essa é a documentação que vocês juntas reuniram. 3 casos diferentes. Mesmo padrão. Mesmo agressor. 3 estados. Mas agora, uma voz só. Olhei para Dana. Ela abriu uma pasta. Empresa no nome dele. Mas o dinheiro era meu. Ele me deixou com a Receita Federal nas costas e um pedido de falência assinado com minha assinatura falsificada. Alana completou. Ele bloqueou meus cartões, me impediu de abrir conta em meu nome. Quando tentei denunciar, disseram que eu não parecia assustada o suficiente. Na segunda denúncia, arquivaram por manutenção da estrutura familiar. Engoli seco. Ali, naquele instante, entendi, não era só sobre Eduardo. Era sobre tudo que nos ensinaram a aceitar. Criamos juntas um pequeno site. Nome simples. Página única. 3 testemunhos. Um aviso: não estamos pedindo justiça. Estamos mostrando o que vocês fingiram não ver. Eu subi um áudio. Aquele. O primeiro que gravei escondida, no armário, com a mão trêmula. A voz dele, dizendo que eu era inútil. Que ninguém me ouviria. Abaixo do áudio, escrevi só uma frase: mas nós nos ouvimos. Quando saí daquele prédio, o vento cortava a rua. Mas não me atingia. Porque agora, eu não caminhava sozinha. Na semana seguinte, nos reunimos no salão comunitário de um centro cultural antigo, desses que cheiram a café queimado e lembrança antiga. O lugar era modesto, cadeiras dobráveis, parede bege descascando, uma lousa manchada de giz. Mas, naquele dia, foi o cenário da nossa revolução. Alina chegou primeiro, já com o notebook aberto,
documentos empilhados e uma lista de tarefas anotada à mão. Pouco depois, chegaram Dana e Alana. Eu fui a última a entrar, carregando meu caderno de anotações e uma mochila com os arquivos originais. Essa é nossa trincheira agora, Alina disse, batendo com os dedos sobre a mesa de plástico. A mídia já está de olho. O Ministério Público também. Mas precisamos mais. Precisa vir de nós. A partir de hoje, somos parte de algo maior. A partir de hoje, a dor deixava de ser cicatriz isolada, virava mapa. Dana colocou sobre a mesa uma pasta gasta, cantos dobrados, cheia de planilhas e recibos. Ele me deixou com dívidas em 3 cartões. Trocava os extratos para eu não perceber. Eu assinava o que ele pedia porque achava que ele sabia mais. Alana veio logo atrás, com um pendrive. Aqui estão os prints das mensagens. Os pagamentos em atraso. O aluguel em nome de uma empresa fantasma. Tudo registrado. Ele me apagava aos poucos, até que eu deixei de existir fora dele. Eu puxei da bolsa o contrato de conta conjunta com Eduardo, as transferências não autorizadas, e as mensagens que ele deixava no meu celular quando bebia. Você só existe porque eu te permito ficar. E ali, naquela sala simples, surgiu a faísca. Não de vingança, mas de justiça. Criamos uma pasta criptografada com todos os documentos. Um link protegido por senha, enviado apenas a jornalistas confiáveis, promotoras que estavam dispostas a ouvir, e defensoras públicas que lutavam contra a falência do sistema. Chamamos a pasta de Redoma. Porque foi o que construímos uma para outra. Alina lançou no site uma nova aba, Recursos para Mulheres sob Manipulação Financeira. Lá, ensinamos como identificar quando a conta conjunta vira controle, como perceber quando um empréstimo em seu nome é abuso e não ajuda, como entender que dívida nem sempre é irresponsabilidade, às vezes, é imposição. Ele dizia que queria montar um negócio comigo, escrevi, mas só queria o meu dinheiro. E quando percebi que ele só estava comigo pelo patrimônio, já era tarde. Ao final do dia, criamos uma linha do tempo interativa com nossas 3 histórias entrelaçadas. Chamamos de As 3 Irmãs. Porque foi o que nos tornamos. Irmãs de fogo. Forjadas na dor. Unidas pela coragem. Publicamos. Em silêncio. Sem anúncio. Sem alarde. Apenas deixamos lá. Como quem deixa uma vela acesa numa janela escura, esperando que alguém veja e saiba que ainda há luz. Na manhã seguinte, o site já tinha sido acessado por mais de 5.000 pessoas. 28 mulheres deixaram mensagens no campo anônimo. Passei por isso. Também me chamaram de exagerada. Achei que era só comigo. À tarde, recebi uma ligação de uma defensora pública de outro estado. Disse que o nome de Eduardo havia aparecido em uma queixa registrada anos atrás. Outra identidade, outro e-mail, mesmo padrão. A investigação vai cruzar os casos, ela afirmou. Obrigada por acender esse fósforo. Sorri. Porque foi isso que fizemos. Cada uma segurando um fósforo em mãos trêmulas. Juntas, viramos incêndio. Raquel passou na minha casa com um bolo simples, comprado na padaria da esquina. É pelo marco, disse. Hoje você cruzou a linha. Não tem volta. Sentamos na varanda do apartamento, o vento mexendo nossos cabelos, o cheiro de açúcar e lembrança pairando no ar. Você lembra da primeira vez que me ligou? Ela perguntou. Claro. Eu estava trancada no banheiro. Você perguntou, você quer sair ou só quer alguém que saiba que você ainda está aí dentro? E você respondeu, as 2 coisas. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ela disse, você sabe que mudou algo, né? Não só na justiça. Na gente também. E eu soube. Porque naquela noite, quando fui até a janela e olhei para a rua, vi uma vela acesa na sacada do prédio vizinho. Pequena, frágil, mas ali. Outra mulher. Outro sinal. As Irmãs do Fogo não eram mais só 3. Elas estavam surgindo, uma por uma, em silêncio, com suas histórias, suas provas, suas feridas, e agora, sua voz. E eu. Eu não era mais sobrevivente. Eu era fundadora. Uma semana depois, eu estava de volta ao mesmo prédio onde, meses atrás,
Entrei pela primeira vez com os ombros curvados e a voz trêmula. Mas naquele fim de tarde, ao subir os degraus do fórum com a pasta sob o braço e a cabeça erguida, algo em mim tinha mudado. O sol mergulhava atrás dos prédios, tingindo o céu de laranja e lavanda. As luzes dos postes se acendiam devagar, como se o mundo respirasse comigo. Nas mãos, eu carregava o que restava daquele casamento, o pedido de divórcio final, a medida protetiva permanente, a extensão do processo investigativo. Mas não era o peso do papel que me fazia andar devagar. Era a leveza que ele trazia. Na calçada, Raquel já me esperava. Dana e Alana chegaram logo depois, com olhares sérios, mas serenos. Cada uma segurava algo pequeno, uma vela, um envelope, um caderno. Nenhuma palavra foi dita. Nós 4 apenas nos olhamos, cúmplices, irmãs de uma guerra que não escolhemos, mas que enfrentamos como se fosse nossa missão. Eu vim aqui sozinha uma vez, murmurei. Saio com vocês agora. Entramos. Nenhum fotógrafo. Nenhuma manchete. Apenas o som do papel deslizando na bandeja metálica do balcão da recepção. Último protocolo? O atendente perguntou. Sim, respondi. É o fim. Ele carimbou o formulário, entregou a cópia, e nos desejou boa sorte. Mas nós não precisávamos de sorte. Tínhamos provas. Tínhamos voz. Tínhamos umas às outras. Na saída, o ar estava mais fresco. A cidade continuava, indiferente, como sempre. Um casal passava de mãos dadas. Um menino chutava uma garrafa plástica na calçada. Vida comum. Mas dentro de mim, tudo era extraordinário. Dana puxou uma garrafa térmica da bolsa. Chá de camomila, disse, sorrindo com os olhos. Alana me entregou uma vela pequena, ainda apagada, para sua janela. Caso alguém esteja olhando, precisando acreditar que melhora. Nos abraçamos. Sem alarde. Sem despedida dramática. Apenas presença. E verdade. Você quer que a gente te acompanhe até em casa? Raquel perguntou. Balancei a cabeça. Hoje, eu preciso caminhar sozinha. Elas entenderam. Andei por ruas que, antes, me davam medo. Passei por esquinas onde temi ser seguida. Onde andava com o celular na mão, pronta para fingir uma ligação. Mas agora, cada passo era meu. Eu voltava a pertencer aos lugares por onde passava. Ao chegar no apartamento, tirei os sapatos e deixei a porta aberta por um segundo a mais que necessário, como quem diz, aqui dentro só entro o que eu permitir. A luz da cozinha estava fraca. A chaleira ainda morna. O som da rua lá fora era baixo, quase um sussurro. Peguei a vela que Alana me deu, coloquei sobre a bancada da janela e acendi. A chama dançou no vidro, tímida, mas constante. Me aproximei e sussurrei, não para Deus, nem para Eduardo, mas para mim mesma. Você sobreviveu. Olhei a vela e pensei em todas as mulheres que me escreveram desde a matéria. Uma delas tinha dito, você me salvou sem me conhecer. Mas a verdade é que foram elas que me salvaram. Cada mulher que colocou sua dor no mundo como um aviso. Cada uma que acendeu a própria vela. No canto da sala, meu laptop repousava com a tampa semiaberta. A tela mostrava a última mensagem recebida. Obrigada por sua coragem. Queremos entrevistá-la na TV aberta. Sua história pode mudar políticas públicas. Sorri. Não porque queria fama, mas porque queria eco. E agora eu tinha. Abri o armário e tirei a caixa onde guardei todos os documentos antigos. Ali dentro estava o contrato da conta conjunta, as cópias das transferências, os bilhetes de ameaça. Peguei um envelope preto, o mesmo que usei para deixar os papéis ao lado da cerveja dele. Dentro, coloquei tudo de volta. Fechei com fita adesiva. E escrevi em letras grandes. Encerrado. Guardei numa gaveta. Não por negação, mas porque agora aquilo era passado. Caminhei até o espelho do banheiro. O mesmo onde, meses atrás, enxerguei a mulher cansada, ferida, mas viva. O hematoma já não existia. Só uma sombra amarelada, desbotada como lembrança. Toquei o rosto e disse: você não é mais vergonha. Você é prova. Na sala,
O celular vibrou. Uma notificação. A promotoria informando: Eduardo entregou os documentos pendentes. Foi intimado. Um novo julgamento seria agendado para discutir os bens. Mas eu já não queria parte do que era dele. Porque eu herdei mais do que uma fortuna. Eu herdei minha liberdade. Antes de dormir, sentei à mesa da cozinha e abri o diário que Raquel me deu no começo de tudo. Escrevi: hoje, não senti medo ao dormir. Hoje, não precisei vigiar a porta. Hoje, olhei pela janela e, pela primeira vez, vi o mundo sem grades. Fechei o diário. Apaguei a luz. A vela continuava acesa. E enquanto a cidade dormia, eu comecei a viver.